Cérebro inflamado. Você pode ter ouvido falar várias vezes sobre o seu corpo estar inflamado, mas o seu cérebro pode estar inflamado neste momento e sua vida pode estar sendo prejudicada. Por isso eu trouxe hoje a doutora Cris, que é fisioterapeuta integrativa com especialização internacional. Então, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Cris, sou fisioterapeuta integrativa. Busco um olhar diferente dentro da nutrição celular, principalmente voltado para o sistema nervoso, e busquei isso fora do Brasil em várias certificações internacionais. Doutora Cris, eu falei bem no comecinho sobre cérebro inflamado. Então, para o pessoal que está assistindo a gente entender o que seria esse cérebro inflamado, como que isso afeta a vida da pessoa, e já emendo perguntando o que seria essa nutrição, essa parte nutricional do sistema nervoso. Hoje em dia a gente vive uma dinâmica muito rápida no nosso dia a dia. O nosso corpo, ele se mexe muito e nós não damos a ele a nutrição suficiente para que ele tenha essa dinâmica tão exacerbada em função. Assim como o nosso corpo funciona muito, a nossa mente vai estar atrelada a essa função muito dinâmica. Eu sempre dou um exemplo aos pacientes, né? Nós não somos robôs, nós somos feitos de carne e osso, precisamos descansar, precisamos nos alimentar bem, precisamos modular a nossa rotina para um descanso. E hoje em dia a sociedade vem negligenciando esse descanso muito, e isso vai gerando processos inflamatórios. Inflamação no cérebro, quais são os efeitos práticos? O que a pessoa pode estar sentindo se ela tiver com essa condição? Então, quando a gente tem esse processo inflamatório cerebral, a primeiro sintoma muito presente é a perda da memória, né? Hoje a gente tem essa dificuldade presente já num público muito jovem, né? A partir dos 40 anos, a gente tem muitas pessoas com essa perda de memória. E outra, né, sintoma muito recorrente é essa dificuldade em dormir, que as pessoas estão, né, com muita dificuldade em adormecer, ao cérebro desligar. Há uma inflamação presente a nível cerebral que gera uma dificuldade da produção da melatonina, né? E daí, por exemplo, às vezes a pessoa chega na cozinha, o que eu vim fazer aqui, né? Daquele lápis, ela lembra em seguida, só que isso pode, às vezes, a pessoa toca pra lá, né? Acho que não é nada. É só um estresse, estou trabalhando muito, né? Mas isso já pode ser um pequeno sinal, né? Sim, esses lapsos. Isso, pequenos sinais que a gente acaba ignorando, e esses sinais vão gerando uma cronicidade que dificulta muito o tratamento lá na frente. Né? Quando a gente tem uma dificuldade de uma memória recente, por exemplo, né? O neurônio ele está tentando fazer uma conexão, mas como ele tem uma oxidação, né? A gente falou no processo inflamatório presente, ele não consegue fazer essa ligação neural correta, e isso faz com que o processamento da memória não ocorra, né? O pensamento não cria uma memória pela oxidação das conexões neurais. Gera esse processo inflamatório presente, que começa assim a nível celular corporal, mas o corpo e a mente estão conectados, né? Então esse processo inflamatório oriundo, né, de uma má alimentação, do estresse, de falta de atividade física, de um dia a dia muito corrido, que a gente falou lá no início, ele vai gerar uma inflamação cerebral. Como se fosse aquela, quando a gente esquece a pilha no controle remoto, né? Vai formando aquela oxidação, de vez em quando funciona o controle, né? Às vezes você vai lá dar uma raspada, ele funciona, e às vezes você vai clicar, ele tem um mau contato, né? Então, imagino que seja mais ou menos dessa forma ali. Né? Isso mesmo. E além desses sintomas de esquecimento, existe mais algum outro que está no dia a dia das pessoas comuns que pode estar associado com isso também? A gente pode pensar, né, de certa forma, como uma forma de encontrar um processo inflamatório em pessoas que têm dor de cabeça muito recorrente. E dores de cabeça que realmente se repetem muito no seu dia a dia, né? E dores de cabeça, a gente fala, né, desse padrão de enxaqueca, dores que não toleram a luz, né, que vão aumentando de intensidade. A gente pode entender, né, nesse processo, que há uma falta de circulação ali talvez presente, porque o cérebro não está recebendo um sangue de boa circulação. Sangue inflamado é um sangue mais grosso, vamos dizer assim, né, onde não está chegando muitas vezes a nível cerebral esse sangue sadio, e a faxina não ocorre, esse processo inflamatório vai acontecendo e vai gerar dor. O corpo vai entender que nesse local não está tendo uma boa nutrição, e a dor é um pedido de ajuda, vamos dizer assim, né? Toda a parte do corpo que dói é porque há uma disfunção ali presente, né? O corpo está pedindo um auxílio, e a dor de cabeça é um sintoma que pode estar, sim, associado a um processo inflamatório. Doutora Cris, aqui no laboratório, falando por experiência própria, a gente vê bastante exame, um aumento assim, bem grande do exame homocisteína.
Tem alguma coisa a ver, pode ser uma das causas isso também, do próprio da inflamação do cérebro, esse motivo desse aumento desse exame? A homocisteína, ela vem sendo muito estudada, né? Ela começou muito a nível internacional, esse estudo, né? Uns 2 anos atrás. E agora, recentemente, realmente vem sendo usado como uma forma de avaliação do processo de oxidação, de inflamação cerebral, né? A homocisteína, o que ela é? Ela é uma proteína inflamatória cerebral. Quando a homocisteína está muito alta, né, dentro do exame de sangue, acima de 7, a gente já entende que o cérebro está um pouquinho inflamado. Até 10 a gente ainda tolera um pouquinho. Acima de 10 já é um processo cerebral muito evoluído, né, um processo de inflamação já crônica presente, né? Então, hoje vem se avaliando realmente esse processo cerebral, hoje vem se dando muito mais importância para a saúde mental do que se dava, né, alguns anos atrás. Sim. E hoje as pessoas estão buscando entender os seus sintomas mentais e não se vê mais como normal estar ansioso, não se vê mais como normal não estar dormindo, né? Que por muito tempo foi considerado normal isso, né? Então hoje em dia as pessoas querem estar bem, as pessoas estão buscando avaliar. E com o crescimento da saúde integrativa realmente vem se solicitando muito mais esse exame como uma forma realmente de diagnóstico, né? Desse processo inflamatório cerebral. Hoje em dia já não é mais, vamos dizer, não é mais tolerável você normalizar essas coisas, né? Aquele cansaço, aquele esquecimento e tocando a vida, pensando, só arrumando motivos para aquilo, né? Tô trabalhando muito, é o estresse do dia a dia, e vai tocando. E não é, ninguém vive cansado, isso aí não existe. Você viver 365 dias do ano cansado, alguma coisa de errado tem, né? Isso. E que bom, né, que isso não está mais sendo normalizado, porque as doenças crônicas acabam por muitas vezes sendo instaladas porque pequenos cuidados não foram realizados, né? E essa parte da nutrição cerebral, ela é muito importante a gente ter esse cuidado para que lá na frente a gente possa continuar tendo muita saúde, né? Quando formos idosos, a gente continuar tendo saúde cerebral, envelhecer com saúde, termos uma longevidade saudável, né? Eu fiquei curioso com uma coisa que você citou agora, falando aqui do homocisteína, esse cérebro altamente inflamado. Quando a pessoa está nesse ponto, o que ela já está sentindo, lá na ponta da linha? O cansaço é muito presente, porque a pessoa que tem uma homocisteína muito alta, né, ela não consegue fazer uma limpeza cerebral adequada enquanto ela está dormindo, porque ela tem uma dificuldade de entrar num sono REM. Então ela vai pensar que está dormindo e acorda sem ter dormido, na verdade. O sono profundo não acontece, então essa pessoa já acorda cansada pela manhã. Essa pessoa já acorda, né, atrás de um café para conseguir acordar, tudo é muito difícil de ser realizado. E o sintoma muito presente é a falta de foco e concentração, porque você não tem uma boa limpeza cerebral acontecendo. A homocisteína, ela dificulta esse processo circulatório cerebral muito grande. Então, você não vai ter nutrientes chegando no teu cérebro. Então, para você conseguir focar, para você conseguir prestar atenção em algo e ter um bom desempenho mental, né, você precisa de micronutrientes. Se você tem muita homocisteína, teu cérebro está com sangue grosso, não vai chegar a nutrição. Então, vem o cansaço da falta de foco e concentração, né? Todas as funções mentais, de forma geral, não vão ter um bom desempenho, né? O teu cérebro não vai funcionar como ele poderia quando essa tua homocisteína está alta, quando o teu cérebro está muito inflamado. Realmente é um cenário... não é um cenário muito bom. Doutora Cris, então, esses sintomas são extremamente comuns, né? E o que a pessoa tem que fazer para ela distinguir, para ela saber se realmente ela está com o cérebro inflamado, ou se tem outra coisa que está faltando, um estoque de ferro baixo? O que ela tem que fazer para saber? A gente precisa seguir um caminho de avaliação, né? Depende muito do objetivo de cada um, né? O que essa pessoa está querendo avaliar, qual é o sintoma específico, né? Que envolve vários nutrientes, né? Mas falando do cérebro inflamado, né? Dessa homocisteína, desse cansaço, falta de foco, concentração. A gente precisa nutrir o cérebro, né? Voltando essa nossa conversa a nível cerebral. A gente precisa dos nutrientes básicos que o cérebro precisa para ele funcionar, né? O básico do básico seria o zinco, a B9, a B12 e o magnésio, né? Falando desses 4 nutrientes essenciais para
uma boa função cerebral, para uma boa produção de melatonina, serotonina, dopamina, para que você consiga fazer uma adequada conexão cerebral, você produza energia e você consiga ter uma melhora no teu cansaço, uma melhora no foco, na concentração, tem uma boa produção de memória. Porque com esses 4 nutrientes estando bem posicionados num padrão alto dentro dos exames de sangue, a homocisteína vai baixar. O teu processo de inflamação cerebral vai baixar. Se a tua inflamação baixa, tu vai ter mais energia, mais concentração, mais foco, tudo vai melhorar a nível cerebral. Certo. Doutora Cris, você falou bastante aqui de zinco, B12, magnésio e citou também agora a vitamina B9. Quem que é a B9 nessa fila do pão? Então, falar do ácido fólico, né? Quando a gente fica grávida, vai ter filho, a gente repõe antes, né? Para que o bebê tenha essa adequada formação cerebral, né? Mas eu sempre falo muito para os pacientes, o nosso cérebro, ele não se forma só quando estamos na barriga da nossa mãe. Esse cérebro está constantemente se reformulando, né? A gente oxida, a gente se limpa, a gente cria uma nova conexão cerebral, a gente precisa limpar uma parte cerebral que se oxidou, e essa é a função do ácido fólico, é manter o nosso cérebro em constante reformulação, em constante reestruturação, e faz essa limpeza do DNA, do RNA, e ele participa muito dessa produção de serotonina e dopamina, que hoje em dia a gente quer tanto, né, ser mais feliz, e estar mais concentrado, ter mais foco, né? Então, o ácido fólico, ele entra muito nesse processo de controle da homocisteína, que a gente comentou antes, e nesse processo de limpeza cerebral e na produção de serotonina e dopamina. Isso é muito legal você ter comentado, porque essa informação praticamente a gente não vê muito na internet, né? Essa relação do ácido fólico ajudando auxiliando nessa diminuição da homocisteína. Muito legal isso. Isso é uma pesquisa que ainda vem vindo para o Brasil nos últimos anos também, né? Assim como chegou a homocisteína, chegou essa visão da necessidade do ácido fólico, né? A gente tem muito essa questão da B12 ser suplementada quando a homocisteína sobe, né? Mas dentro da saúde integrativa internacional, a gente sabe que a B9 é um nutriente mais importante do que a B12 nesse processo de reorganização e diminuição do processo inflamatório, né? Então, é importante suplementar os 3 metiladores, né? Entrando mais uma B no meio da história, né? Falando da B6, que é a piridoxina, né? Quando a gente tem, né, na minha conduta clínica, homocisteína elevada, eu preciso colocar os 3 metiladores, que é a B12, a B9 e a B6. São os 3 nutrientes que combatem inflamação cerebral. Então, esses 3, eles precisam ser avaliados para que a gente tenha uma suplementação adequada para conseguir realmente diminuir essa homocisteína e baixar todos os riscos dessa homocisteína elevada. Se eu estiver agora na minha casa e me identifiquei com tudo isso que você falou, esses sintomas me atingem diretamente, o que eu preciso fazer? Vou precisar fazer os exames, procuro o profissional da área da saúde, provavelmente ele vai ter que se basear nos exames, né? Vai pedir exames de sangue para ver tudo isso daí mais um pouco, né? É importante a gente ter um direcionamento do que avaliar, né? Porque muitas vezes o que a gente percebe, né, quando vem um paciente, né, no meu caso, para tratar determinadas situações, a avaliação a nível sanguíneo é muito básica, né? Não se pede hoje em dia nada além de D e B12, né? É muito difícil dentro da saúde tradicional termos uma avaliação bacana, né? Então eu sempre oriento, venha antes passar por um profissional, né? A gente tem esse olhar diferenciado dentro da medicina integrativa, que a gente precisa avaliar a nutrição. A gente não pode deixar vir um sintoma cerebral para daí ter uma justificativa de avaliar o que está acontecendo. Eu preciso olhar com prevenção, né? Para uma saúde cerebral, porque tratar algo que já se tornou um sintoma a nível cerebral, o processo é mais prolongado. Quando eu tenho esse cuidado preventivo de passar uma vez por ano, né, por um profissional que vai avaliar como está essa nutrição do cérebro, eu tenho um processo preventivo, eu consigo manter o meu cérebro saudável, né? Então isso eu enfatizo muito com quem passa comigo, né, nesse processo de avaliação. Precisamos olhar com olhar de prevenção para a saúde mental e não só com olhar de tratamento, não só buscar ajuda quando o sintoma já está presente, né?
prevenção é muito mais fácil do que um tratamento. É verdade. Doutor, aqui no laboratório eu falo, por conhecimento, a homocisteína é um exame totalmente acessível e é extremamente importante, como a gente conversou aqui, né? Custa menos que um hambúrguer, para ter ideia, né? E as pessoas realmente não têm o conhecimento, não realizam e aquilo vai tocando. Em termos práticos, essa pessoa com esse cérebro inflamado vai tocando a vida dela. Daqui 5 anos ou 10 anos, o que pode estar acontecendo com essa pessoa?